A gente teve o protesto ontem na porta do Parque São Jorge, torcida, união das torcidas ali. A Gaviões fez a convocação inicial, né? Mas depois as outras organizadas foram e eles falaram que é um momento realmente de todos os corintianos se mobilizarem, independente de ser de torcida organizada ou não. E foi um protesto muito bacana, com os enterros simbólicos de todos essa cambada de ratos aí que deixou o Corinthians na situação que o Corinthians está hoje em dia, né? Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, André Sanches, Augusto Melo, ninguém foi poupado, caixa de Tadalafila gigante para zoar com os caras. E tá certo, assim, galera, a torcida do Corinthians sempre foi um grande diferencial, que para mim o Corinthians tem dois diferenciais, assim, claro, falando de maneira simbólica, né? Mas que é esse escudo aqui, que é muito diferenciado. Fala sério, galera, olha isso aqui. Olha isso daqui. Fala sério. Não parece uma pipa, não parece uma bola simples. É uma coisa mais linda, cara. O escudo mais lindo do mundo. Esse diferencial aqui, que eu já vi muita gente falar, nossa, como o escudo do Corinthians é bonito, não sei o quê. Eu vi até gente falar que começou a torcer pro Corinthians por causa que achava o escudo mais bonito. E, brincadeiras à parte, a torcida, cara. A torcida que já protagonizou episódios incríveis, as invasões, influiu em decisões do clube. Você pode se questionar se às vezes influenciou até demais, né? Mas, enfim, a torcida sempre teve esse papel. E ontem, no final do Donos da Bola, por mais que todo mundo questione o Neto e tal, ele fez uma parada falando da torcida. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui, mas se eu não deixar, enfim, eu vou comentar. Que, basicamente, ele falou que todo mundo pensa que a torcida é a única capaz de salvar esse time. Salvar do que aquela corja tá fazendo lá dentro. Eu já comentei aqui em outros vídeos que o Corinthians tem muitas coisas que eu acho que o Corinthians se assimila muito ao Brasil, né? Na questão de ter um potencial enorme para estar entre as potências do planeta, né? Falando do Brasil. E, no caso, o Corinthians entre as potências, no caso, para mim, o Corinthians era, para ser sem dúvida, o maior time sul-americano. Para mim mas eu digo assim, em questão do que está conquistando, em termos de receita e tal. E ambos, tanto o Brasil quanto o Corinthians, devido à má gestão, devido à intenção das pessoas que entram lá, em vez de para fazer bem ao clube, entram pensando em fazer bem para si próprios. Acontece a mesma coisa aqui com o Brasil, né? Tava vendo um vídeo lá, eu não pretendo falar de política, mas acaba que futebol e política são coisas que às vezes se misturam um pouco, né? E falou que o Brasil, pela primeira vez, ele está se aproximando da parte de baixo da tabela dos 50 países mais pobres do mundo. Então, assim, como é que pode um país com tantas riquezas, com tanto a se explorar, tá caminhando para esse lado em vez de estar caminhando para o lado de cima, né? Aí deixo para vocês os questionamentos, vocês sabem muito bem por quê. E o Corinthians idem, cara. Como é que pode? O Corinthians diz as pesquisas, segundo a maior torcida, tá? Não vou brigar, não. Vou aceitar essa posição de segundo. Para mim não é a segunda, porque a nossa torcida não é terceirizada, mas eu vou aceitar. Dizem que com a segunda maior torcida, no estado mais rico do Brasil, a gente sabe que tem corintianos pelo Brasil inteiro, mas não dá para se negar que a grande maioria é aqui em São Paulo, tanto é que se você olhar lá o mapa de doações da vaquinha, a maioria esmagadora é aqui de São Paulo, por mais que tenha outros estados, se não me engano, acho que Minas Gerais está em segundo, Paraná está em segundo, não sei, algo assim. Ou um está em segundo, outro em terceiro, ou vice-versa, Paraná e Minas Gerais. Mas a grande maioria é aqui de São Paulo. Então, assim, não tem explicação pro Corinthians estar numa situação dessa, entendeu? Quer dizer, tem explicação, que é as ratazanas metendo a mão e entrando no clube para fazer bem para si, em vez de fazer bem ao Corinthians. Então o protesto foi muito legal. É a torcida que vai conseguir mudar isso, né? Eu espero que realmente tenha começado um movimento de revolução dentro do Corinthians. A gente já percebe um lance que a torcida hoje em dia tem uma consciência, até nisso eu acho que tá se assemelhando um pouco ao Brasil, porque você vê que há um tempo atrás as pessoas não, por mais que tenha o lado ruim disso, né, que essa polarização e tal, enfim, mas há um tempo atrás as pessoas não falavam tanto de política quanto falam hoje em dia. E eu tô percebendo que no Corinthians tá acontecendo igual, entendeu? As pessoas estão entendendo mais
o que é o core, o que é um conselho, quem vota a favor de quem, né, como foi o caso da votação aí que teve a respeito do que o Andrés Sanches fez com o cartão corporativo, quem votou a favor do Andrés, quem votou contra, entendeu? São coisas que eu mesmo como corintiano, de uns 5, 10 anos atrás, a gente não dava a mínima, era torcer para o que estava acontecendo em campo ali, ganhou o título, a gente fica feliz, perdeu o título, a gente fica triste. E hoje em dia tá tendo essa preocupação, então acho que isso aí já é um avanço muito grande, né? E é um sinal de que as coisas podem vir a melhorar. Né? Falando em gestão, no último jogo do Corinthians e Cruzeiro, a gente percebeu que teve uma diminuição, né, na capacidade, quer dizer, na capacidade não, o estádio tinha capacidade total, mas tinham menos torcedores dentro do estádio ali, né? E claro que muita gente já veio falar, tá vendo, a torcida do Corinthians tá abandonando. Não, galera, é a questão da biometria facial, né? Teve a implementação da biometria facial, muitos fiéis torcedores ainda não cadastraram a facial, então tinha havido um afastamento do torcedor do FT por conta de fazer o plano pagar e não conseguir pegar os ingressos, a gente sabe o porquê, e com a biometria facial teve um retorno aí de 15 mil torcedores ao FT, então a tendência é que ao longo do tempo, com todos os torcedores cadastrando a sua biometria, volte tudo ao normal e o estádio volte a ter sua capacidade aí de 40, beirando ali 40, acima de 40 mil torcedores por jogo, todos os jogos. O Vessone fez um levantamento muito interessante que, mesmo com esse público menor que teve nesse jogo, né, a renda foi similar a quando tinha 40 mil antes. Por quê? Porque tinha, né, os tais dos ingressos que iam parar na mão dos nobres conselheiros, né, e que não estão indo mais, entendeu? Então, o Corinthians com 10 mil torcedores a menos teve a mesma renda de quando o estádio estava com 45 mil. Então, a gente vê que tem uma tendência aí disso ir melhorando, né, conforme voltar a ter 40, 45 mil nas condições atuais, com os ingressos realmente sendo vendidos, né, e não acontecendo o que acontecia antes. Ó, top, a renda do Corinthians tende a aumentar, e se conciliar renda maior com essa pressão que está acontecendo para acabar essas patifarias que estão acontecendo lá dentro, quem sabe a gente pode ver o Corinthians do jeito que eu falei no começo do vídeo, né, sendo um dos protagonistas aí do cenário. E por falar em protagonista, cara, eu queria fechar o vídeo com essa notícia, em meio a tanta notícia turbulentas que a gente tem, né, Yuri Alberto assinou o contrato aí, fechou com o Coringão até a metade de 2030, o protagonista que o time do povo precisava, continua no Coringão, por mais que eu sei que se de repente ele, né, antes da lesão aí, ele vinha se destacando como um dos artilheiros do Brasil, mas a gente sabe aí que se ele continuar na mesma batida que ele estava, vão vir propostas de fora, isso aí é inegável, mas a princípio Yuri fica até metade de 2030, com uma multa de, se eu não me engano, 500 milhões de reais para qualquer clube nacional e 100 milhões de euros, que dá mais ou menos 600 milhões de reais para qualquer time estrangeiro. A gente sabe que, principalmente se for time estrangeiro, é um valor negociável, né? Obviamente, o Corinthians não vai acabar não vendendo por esse valor se vier um time de fora, mas só que coloca essa multa alta para não acontecer. Como a gente teve o exemplo do Carlos Miguel, que tinha uma multa baixa, é só o time chegar, pagar, nem perguntar pro Corinthians se quer vender ou não. Eu tava vendo um vídeo, é um assunto meio... A gente tem uma notícia feliz e já volta para as polêmicas. Assim, mas não é polêmica, é que eu acho muito mimimi. Deixa nos comentários aí para mim. Por falar nisso, eu não pedi like, não pedi inscrição até agora. Eu sempre tenho procurado deixar para fazer isso mais pro final do vídeo, para só se inscrever e deixar like quem realmente gostou, que eu acho chato ficar pedindo, né? Mas eu preciso fazer esse pedido de inscrição, de like, pelo menos até o canal bater os 1000 inscritos, né? Porque aí depois que tiver 1000 inscritos e as horas lá, daí eu não preciso mais fazer isso, entendeu? Mas por enquanto eu peço, se você tá assistindo até aqui, você deve ter gostado dessa carinha feia aqui, ter gostado do que eu tô falando, e por favor, se você puder, só dá um cliquezinho lá no gostei, me ajuda demais, você nem imagina o quanto. E se inscrever no canal para seguir as próximas resenhas que eu postar aqui, né? Mas o assunto que eu acho muito mimimi, cara, que é o seguinte, eu vi o vídeo, vocês já seguem vários canais de Corinthians, creio eu, né, suponho eu,
e deve ter visto de quem foi esse assunto. Eu não vou falar que a última coisa que eu quero é ficar entrando em polêmica com outros canais. Falando que o Memphis teve uma conversa com a Gaviões, da Fiel, e falou que ele quer renovar com o Corinthians, né? A princípio, ele tem a intenção de se esforçar, jogar o melhor possível até a Copa do Mundo, né? Que é mais ou menos ali, quando encerra o contrato dele, junto com o início da Copa do Mundo. Mas se o Corinthians montar um projeto desportivo interessante, contratar atletas, ver que tem possibilidade de ganhar títulos, ele teria o interesse de renovar. Vai saber se não foi a renovação do Yuri Alberto também que influenciou, né? Que a gente sabe que a dupla de ataque ali, os dois funcionam bem. Mas daí, nesse mesmo vídeo, que a pessoa que fez dá essa notícia legal, ele fala uma questão talvez interna ali que o Corinthians avalia, porque o Memphis não é muito bem quisto no grupo, tem jogadores que meio que ignoram ele, não conversam com ele. Galera, eu não sei quantos anos você que tem o vídeo, ou você que tá assistindo o vídeo tem. Eu vi o time de 98 a 99. Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, Edilson e principalmente essa trinca aí, Rincon, Edilson e Marcelinho, a gente sabe a treta que era, os caras eram brigados e olha o que o time fazia. Então eu acho assim, se o cara for profissional, ele não precisa ser amiguinho do outro, basta jogar bola, entendeu? Obviamente que, né, às vezes dentro de um contexto ali, o cara ser amigo do outro acaba até sendo o melhor, né? Corre pelo outro, se doa pelo outro. Mas, assim, eu acho que o cara tinha que ser profissional e não ter esse mimimi. E eu acho também que esse aí é um assunto que nem deveria ficar sendo levantado, né? Não é prioridade falar disso, né? Beleza, galera? Bom, é isso aí. Valeu para você que assistiu até aqui. Muito, muito obrigado. Eu tô feliz para você que tá caindo de paraquedas nesse canal. Esse canal era um canal de 2.500 inscritos, só que onde eu postava vídeos curtos do Coringão, shorts, né, vídeos virais do Corinthians e esses vídeos aqui de pós-jogos e outros tipos de vídeos que eu faço do Corinthians. E aí eu percebi que o YouTube derrubava muito o alcance dos vídeos porque a galera que assiste vídeo curto geralmente não vê esse tipo de vídeo, ou entra, fica 1 minuto no vídeo e sai, porque a cultura da pessoa é assistir vídeo curto, não gosta de resenha longa assim. Então eu resolvi separar os canais, agora eu tô recomeçando esse canal aqui, obrigado às primeiras 40 pessoas que se inscreveram, beleza? Rumo aos 100 mil, só falta 99.960 agora, beleza? Eu vou deixar 2 vídeos aqui, se você gostou desse bate-papo, eu queria que você possa gostar, os vídeos que eu estou fazendo com muito carinho aí, eu fiz uma resenha, um mini documentário sobre o Craque Neto, beleza? Eu vou deixar aqui para você assistir também, e o vídeo aí com as top 10 narrações de Corinthians e Chelsea, beleza? É esse outro tipo de vídeo aqui também que eu faço no canal, não é só esses vídeos de resenha por jogo, beleza? Valeu, galera, vai Corinthians, que esse protesto tenha sido o início de uma revolução no Timão, pra gente ver o nosso Coringão cada vez maior. Vai Corinthians, forte abraço, até o próximo vídeo.